Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Daniel foi um homem esplêndido. Daniel foi um homem com a capacidade de liderança incrível. Mas tinha um segredo. Daniel tinha comunhão plena, inequívoca com Deus. Ele buscava o Senhor em todo tempo em oração. Daniel foi um homem excelente. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro do Grupo Familiar da Igreja Batista Monte Gerizim, o nosso céu, a nossa colmeia evangelística no lar. Nós estamos falando sobre unidade e hoje eu quero lembrar um homem magnífico, um homem que Deus, de forma poderosa, separou. Mas não foi por nenhuma qualidade de Daniel, por Daniel em si, mas porque ele buscava ao Senhor e Deus encontrou nele um coração agradável a ele. A liderança de Daniel precisa inspirar o nosso coração, porque Daniel conseguiu fazer com que os seus amigos e as pessoas à sua volta olhassem para ele de uma forma totalmente diferenciada. Até mesmo os inimigos de Daniel, os sátrapas, que tentaram contra a vida dele, olhavam para ele e diziam: Daniel é um homem que nós não temos do que acusar. E eu fico olhando a vida de Daniel e fico intrigado. A gente já estudou Daniel aqui durante 9, 10 meses aqui na igreja e a gente viu a excelência que Deus propunha ao coração daquele homem, ao ponto de que ele é um dos 3 lembrados de que se tivesse que destruir uma cidade e esses 3 homens estivessem, seria preservado eles 3, porque eles seriam. Porque eles são no Senhor. Daniel foi um homem que, quando os sátrapas, os seus inimigos, seus adversários, queriam intentar contra ele, até mesmo levantando uma possibilidade de, por causa da sua dedicação de oração, matá-lo, quando recebe então um edito do rei Dário, ele, sabendo que iria morrer se continuasse orando, ele se levanta, ouve a proposta e vai orar. Ele não arredou para deixar de fazer o que fazia tê-lo comunhão com quem mais importava, com Deus. Daniel foi um homem leal a Deus e um homem fiel aos seus líderes, aos reis com quem ele serviu. Belsazar, Nabucodonosor, com Dário, Ciro. Daniel foi um homem de espírito excelente. Daniel foi um homem que inspirou tanto os seus amigos, porque quando ele decide não tocar nas iguarias do rei, os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, também estavam junto com ele, inspirados pela fé. Um menino muito novo, desde quando tinha saído da sua terra natal, Israel, aprisionado como espólio de guerra, levado para viver com os eunucos e com o chefe dos eunucos liderando eles. Os seus amigos, inspirados pela fé, pela capacidade que Deus dera a Daniel, quando seus amigos se deparam com a possibilidade de morrerem queimados numa fornalha, a ter que adorar ao rei Nabucodonosor, seus amigos não se dobram, entram na fornalha e Deus livra-os de uma forma incrível, ao passo que Nabucodonosor olha para dentro e pergunta: não foram 3 homens que nós colocamos ali dentro atados, amarrados? Porque eu estou vendo 4 homens e o 4º passeando no meio de todos eles. O próprio Senhor se fez presente ali para estar junto com aqueles homens que foram inspirados pela fé de Daniel. O próprio Daniel, quando lançado na cova, não temeu, e os leões viraram gatinhos.
que foram amansados pelo Senhor para que não fizesse nenhum dano a Daniel. A história de Daniel é muito longa e a gente ficaria aqui muitas horas falando, mas eu digo para vocês, dentro do grupo familiar, nós podemos ter liderança inspiradora como a de Daniel, que busca em oração, comunhão com Deus, para que não sejam as estratégias humanas, mas as estratégias de Deus, para que o povo, as pessoas, tenham unidade. A nossa preocupação deve ser exatamente de levar uma comunhão saudável para o povo dentro do grupo familiar, e essa comunhão entre os irmãos, inspiradas pela liderança que busca em Deus, em tempo de oração, faz toda a diferença para que haja unidade verdadeira dentro do grupo. Unidade que inspira e que faz as pessoas realmente estarem vinculadas umas às outras. O grupo familiar é isso. É esse ambiente que você pode sim confiar de que você vai fazer um pedido de oração, que você vai apresentar a sua necessidade, que esse tempo de oração vai ser apresentado ao Senhor, que a sua dificuldade vai ser ouvida e que principalmente as pessoas vão ser inspiradas numa fé genuína que vai gerar unidade, amor, lealdade, perseverança, resiliência, ao passo que as pessoas que talvez possam não gostar de você não tenham do que lhe acusar, como Daniel. É muito interessante lembrar de Daniel, porque quando nós nos deparamos com uma dificuldade, geralmente nós fraquejamos, nós sucumbimos, nós buscamos o nosso quarto debaixo do lençol, fugimos dos problemas e Daniel nunca fugiu deles, inspirando a todos à sua volta, quando estava sendo preparado para morrer por conta de um edito do rei, por causa do seu tempo de oração e de entrega ao Senhor, ele sobe e vai orar. Ele vai contra toda a perspectiva humana, porque ele tinha o Senhor. Isso gerou unidade entre os seus amigos e as pessoas à sua volta. Dentro do grupo familiar, é esse ambiente, é esse lugar onde nós podemos inspirar as pessoas à nossa volta a buscarmos ao Senhor em oração, em compromisso, com piedade, com longanimidade, com amor ao próximo, com resiliência, com dedicação e com as estratégias que vêm do alto e não as do nosso coração, que é enganoso. Qual é a dificuldade que você precisa apresentar ao Senhor e precisa talvez da ajuda do seu líder ou de alguém do seu grupo que você confia, que você desenvolve amizade e que você precisa falar agora para você se unir a Ele, ter unidade e apresentar a sua vida diante do Senhor. Esse ambiente do grupo familiar é um ambiente seguro, onde você pode se vulnerabilizar, crescer, amadurecer, tendo unidade uns com os outros. É hora de fazer isso. Desenvolva sua liderança olhando para o Senhor, para homens inspiradores como Daniel. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.